Bom, primeiramente gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Muito prazer, meu nome é Pedro, sou médico, sou ortopedista, fiz minha residência em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de Belo Horizonte, local no qual me subespecializei em cirurgia do joelho também. Também sou pós-graduado em medicina do exercício do esporte. O tema que me coube a falar hoje foi lesões meniscais em atletas e eu espero contribuir bastante para o conhecimento de vocês acerca deste tema. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos passando por vários tópicos, como o menisco, vamos falar da sua ciência básica, sua estrutura, função. Vamos falar da semiologia, vamos entrar na anamnese, no exame físico, vamos falar da lesão meniscal e suas consequências. Posteriormente, vamos para o tratamento, a lesão meniscal no atleta e, por fim, a conclusão. Bem, primeiramente, quais são as características gerais do menisco? O menisco ele é constituído por matriz extracelular, principalmente água, colágeno tipo 1 em 90% e proteoglicanos, e a sua unidade celular, que é o fibrocondrócito. Os meniscos, nós temos dois em cada joelho, um medial e um lateral, e eles têm formas diferentes. Então, o formato do menisco medial ele é semilunar, ele é um menisco um pouco mais aberto, e o formato do menisco lateral ele é semicircular, é um menisco um pouco mais fechado. Ambos ocupam aí por volta de 2/3 da superfície articular. E os meniscos são diferentes entre si. O menisco lateral ele cobre aproximadamente 80% da superfície articular e o menisco medial cobre aí aproximadamente 60% da superfície articular. A fixação capsular do menisco lateral ela é fraca, é um menisco mais móvel. É um menisco que tem algumas particularidades anatômicas, por exemplo, ele comportar o hiato do poplíteo, o tendão do músculo poplíteo passa atrás desse menisco lateral. Isso faz uma área de menos fixação capsular. Já o menisco medial, ele é quase totalmente fixo à cápsula. Isso é extremamente importante, porque a mobilidade deles vai ser diferente. A mobilidade do menisco lateral é aproximadamente 2 vezes maior que o menisco medial. Isso é extremamente importante na nossa avaliação cirúrgica, artroscópica, quando a gente está suspeitando de alguma lesão. As especificações meniscais em relação aos ligamentos, o menisco lateral ele tem 2 ligamentos chamados de Humphrey e Weisberg, que são os ligamentos meniscos femorais, que o estabilizam. E eles conectam o corpo posterior do menisco lateral até o fêmur. Já o menisco medial, ele tem uma especificação que tem um ligamento transverso que o estabiliza anteriormente. E qual a expectativa que nós temos sobre o menisco? Às vezes a gente olha o menisco e acha uma estrutura muito simples, uma estrutura homogênea, uma estrutura que é linear, como se fosse um amortecedor de borracha mesmo. E na realidade não é assim, é uma estrutura muito mais complexa. O menisco, apesar de seu tamanho ser pequeno, ele comporta fibras circunferenciais, fibras radiais, fibras randômicas, em disposições diferentes e também com funções diferentes, uma estrutura altamente complexa, difícil de ser imitada em laboratório, difícil de ser imitada, por exemplo, por um scaffold. E antigamente achava-se que o menisco era avascular. Foi esse autor chamado Arnowski, é um veterinário, inclusive, ele descreveu muito bem a vascularização meniscal, que é feita por um plexo capilar perimeniscal. E aí na imagem, vocês podem ver, ele dividiu a vascularização meniscal em 3 zonas principais. A zona vermelho-vermelha, que é aquela zona mais capsular, mais periférica, é uma zona altamente irrigada. A zona vermelho-branca, que é uma zona aí de irrigação intermediária, vamos colocar assim, e a zona branca-branca, que é uma zona pobremente irrigada, pobremente vascularizada, uma zona mais central meniscal. Bom, esse autor, em 2015, Robert Smigielski, um autor polonês, ele descreveu muito bem a anatomia meniscal. E esse foi um trabalho que mudou um pouco a forma da gente pensar quanto ao tratamento do menisco. Ele não somente dividiu as zonas meniscais de anterior para posterior, como ele também dividiu por particularidades anatômicas. A gente tem a zona 1, que é a zona de raiz anterior. O que é essa zona de raiz? É uma zona que o menisco é atrelado ao osso. Isso faz nos inferir que qualquer lesão nessa zona, a gente vai precisar de uma estrutura transóssea para fixação meniscal e não apenas capsular. A zona 2 é a zona anteromedial, ela se divide em 2A e 2B, e a relação dela é com o ligamento intermeniscal. A zona 2A é anteriormente ao ligamento intermeniscal, a zona 2B é posteriormente ao ligamento intermeniscal. A zona 3 é uma zona de corpo meniscal, a zona 4 é uma transição para a zona de raiz e a zona 5 é a zona de raiz meniscal. Então,
A zona 1 e a zona 5 são zonas de raiz. Ambas estão atreladas ao osso. Qualquer lesão nessas zonas vai nos exigir uma sutura transóssea. Esse autor ele dividiu o menisco medial em 5 zonas e o menisco lateral em 6 zonas. O trabalho do menisco lateral ainda não foi publicado, está para ser publicado em breve. E quais são as funções meniscais? O menisco hoje ele é visto muito mais como amortecedor. Ele tem função de absorção de choque, transmissão de carga, a estabilidade articular. Hoje em dia a gente sabe que o menisco medial ele é importante na estabilidade articular do ponto de vista antero-posterior do joelho, e o menisco lateral ele é importantíssimo na estabilidade articular do ponto de vista translacional, a congruência articular, a nutrição da cartilagem, a distribuição do líquido sinovial e, por último, mas não menos importante, a função proprioceptiva. Uma vez agora mais familiarizados com a ciência básica meniscal, nós vamos falar sobre a semiologia e vamos destacar os pontos principais na anamnese, no exame físico e nos exames de imagem. Primeiramente, na anamnese. Qual que é o ponto-chave fundamental para a gente diferenciar na anamnese? O mecanismo de lesão. Se é um mecanismo de lesão crônico, atraumático, insidioso, ou se é um mecanismo de lesão agudo, traumático. Então, nós temos que dividir nosso paciente primeiramente em 2 grupos. O primeiro vai ser aquele paciente que chega para você com uma dor no joelho relacionada ao menisco e ele não sabe precisar quando começou, ele sabe que vem de muito tempo. E o segundo não. O segundo é aquele paciente que chega para você porque tomou uma pancada no joelho, ele sabe precisar um evento que desencadeou a dor no joelho. Lembrando, pessoal, ambos os pacientes terão a lesão meniscal à ressonância magnética. Entretanto, nós sabemos que o tratamento para eles vão ser completamente diferentes e a gente vai ver isso mais na frente. Ao exame físico, o que é importante a gente identificar no exame físico desse paciente? Então, a inspeção, nós vamos observar a presença de edemas, equimoses, as deformidades angulares que são super importantes, tanto em valgo como em varo. Na palpação, nós vamos buscar a presença de dor e estalido na interlinha articular, a presença de bloqueios da amplitude de movimento. E aí vamos para manobras específicas de avaliação meniscal. Separei 5 manobras mais clássicas utilizadas por nós, ortopedistas, para avaliação do menisco. A primeira manobra é a manobra de McMurray, a gente pode ver na primeira imagem da esquerda para a direita. O paciente em decúbito dorsal, ele vai estar com o joelho fletido, o examinador vai palpar a interlinha medial para avaliar o menisco medial e lateral para avaliar o menisco lateral. E a gente vai realizar uma rotação externa se a gente quiser avaliar o menisco medial e uma rotação interna se a gente quiser avaliar o menisco lateral. A presença de dor ou estalido, essa manobra vai ser positiva. Em número 2, a manobra de Apley é uma manobra que o paciente vai estar em decúbito ventral, o examinador vai fazer uma pressão axial, uma carga e uma rotação, também interna e externa, para avaliação meniscal. A manobra de Steinman, o paciente vai estar sentado à maca à nossa frente, a gente vai fazer a rotação da perna também, de uma forma interna ou externa, também para avaliação. A manobra de Tesalli é uma manobra bem interessante, muito feita hoje em dia. O paciente vai estar em apoio monopodálico, como vocês podem ver na primeira figura, e o paciente mesmo vai rodar interno ou externamente em relação ao seu eixo do joelho. E ele pode se apoiar no examinador, apoiar na maca, não tem problema algum. E a presença de dor na região do joelho, seja medial ou lateral, vai ser positivo. Por fim, mas não menos importante, a manobra de marcha de pato, que é uma manobra muito interessante. A gente avalia principalmente a região posterior dos meniscos mediais. Quando o paciente agacha, ele faz uma compressão muito grande meniscal posteriormente. E aí, quando ele tenta andar nessa posição, ele vai sentir muita dor, a manobra vai ser positiva para a lesão meniscal. Bom, então vamos partir para os exames de imagem. O exame de imagem padrão ouro é a ressonância magnética. Uma coisa importante a gente falar é que a ressonância magnética ela deve ser solicitada sempre na presença de um exame físico compatível com a lesão meniscal, nunca como um exame de screening. Por quê? Pela alta taxa de lesões meniscais assintomáticas da população. Então, a gente não pode pedir a ressonância magnética sem ao menos olhar o paciente, sem ter uma suspeita. Então, idealmente é que a gente peça a ressonância tendo a suspeita de lesão meniscal, inclusive justificando o pedido para melhor compreensão do radiologista. Então, vocês podem ver um corte axial da ressonância magnética, evidenciando para a gente os formatos normais meniscais. Então, o menisco lateral a gente pode ver em vermelho, ele é um menisco mais fechado, semicircular, como eu disse,
e o menisco medial, que é o menisco mais aberto, o menisco está grifado em azul. Ambos os meniscos nessa imagem, eles estão praticamente sem lesões. Além dessa imagem, a gente consegue ver diversos tipos de lesões. A lesão radial, que é uma lesão altamente deletéria para a função meniscal, é um corte entre as suas fibras meniscais. A lesão longitudinal, que ao contrário da radial, ela acompanha a direção das fibras meniscais. A lesão complexa, que na verdade é um conjunto de lesões, ela não tem bem um padrão. A lesão em alça de Bald, que uma lesão classicamente pode gerar ao paciente um bloqueio da amplitude de movimento. E o flap meniscal, que é simplesmente um rasgo na borda meniscal, e muitas vezes essa lesão requer uma regularização, ou seja, uma ressecção e não uma sutura. Bom, a ressonância magnética aí a gente pode ver um corte sagital e um corte axial. O corte sagital a gente consegue ver o hipersinal na transição do corno anterior para o corno posterior do menisco lateral, e a gente confirma um achado de lesão em sua visão axial, onde tem uma lesão radial interrompendo a continuidade meniscal. Hoje em dia está em moda a avaliação meniscal pela ultrassonografia. O que a ultrassonografia traz para a gente? A ultrassonografia ela quantifica a extrusão meniscal. O que é isso? Ela quantifica o quanto que aquele menisco está fora daquele espaço, o quanto ele pulou daquele espaço onde ele devia estar, praticamente. Na imagem a gente consegue ver uma ultrassonografia normal, evidencia o menisco em forma triangular, ocupando todo o espaço entre o fêmur e a tíbia que ele devia ter. Os autores dizem, em média, 3 milímetros para a gente quantificar essa extrusão meniscal, para a gente correlacionar com a clínica de uma artrose, por exemplo, uma degeneração, uma insuficiência de sua função meniscal. Aí um vídeo para vocês evidenciando a avaliação artroscópica do menisco medial. Então, como eu disse antes, a gente consegue ver um compartimento rígido, um compartimento saudável, a cartilagem sem presença de fibrilações, sem presença de lesões. Em cima, essa bola branca que a gente consegue ver é o fêmur, e o menisco lá atrás a gente consegue palpar com o nosso gancho, chamado de probe, que é o nosso instrumento artroscópico, o menisco medial bem preso à sua fixação capsular. Lembra que eu disse lá atrás, ele é bem fixo, a cápsula, e um compartimento totalmente saudável, realmente. Já nessa avaliação artroscópica, a gente consegue ver o contrário da primeira. Então, uma lesão em flap, que é um rasgo da borda meniscal, vocês conseguem ver aí, com o mesmo gancho que a gente está palpando, e está vendo que a borda meniscal está bem móvel e tem características degenerativas dessa lesão. Então, por isso foi optado pela ressecção. A gente faz a ressecção parcial, que é a menissectomia parcial, uma regularização das bordas meniscais com esse instrumento que chama shaver. E aí depois a gente confere tudo direitinho, a borda que ficou, se ela está bem presas ao local que deveria estar. Bom, vamos falar agora da lesão meniscal e algumas consequências. O menisco normal, então, pessoal, a gente sabe que ele consegue distribuir bem as cargas articulares. O que a lesão do menisco vai causar? A lesão do menisco ela vai causar redução da área de contato articular. Essa redução é marcada por aquela equação que a gente conhece bem, que pressão é igual a força sobre área. Quando a gente reduz a área de contato articular, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. E a pressão aumentando, ela vai reduzir a absorção do choque e vai causar uma lesão de cartilagem. Então, é uma lesão cíclica, né? Quanto mais o menisco vai lesar, mais vai lesando a cartilagem, mais vai distribuindo mal a pressão. Isso aí vai culminar num processo que a gente chama de artrose. Isso aí foi um trabalho bem descrito pelo Watanabe em 2004, e ele comparou a ressecção meniscal medial e a lateral. Como os meniscos são diferentes, a gente falou na ciência básica meniscal, uma menissectomia lateral ela vai ser quase, 3 vezes mais prejudicial que uma menissectomia medial. Então, ela vai aumentar a pressão de contato em aproximadamente 300%, sendo que a menissectomia medial aumenta em 100%. Ou seja, a menissectomia lateral é extremamente deletéria para o compartimento lateral e, no final das contas, para o joelho em si. Essa ressecção meniscal, por sua vez, vai levar a um fenômeno muito bem conhecido, descrito por um autor chamado Fairbank, que descreveu um fenômeno de osteofitose condilar femoral, achatamento do côndilo femoral e estreitamento do compartimento.
secundária à lesão meniscal, à ressecção meniscal, que é um fenômeno nada mais, nada menos conhecido como artrose de joelhos ou gonartrose. Aí estão listados os fatores de riscos principais para a osteoartrose após uma menissectomia, ou seja, aqueles fatores que a gente vai pensar que tem pior prognóstico ao indicarmos uma menissectomia. Então, uma menissectomia do compartimento lateral, um maior volume do menisco ressecado, por razões óbvias. Lesões radiais são aquelas lesões extremamente deletérias para a função do menisco, como eu disse antes. Lesões condrais associadas, quanto mais lesões condrais tiver, pior. Insuficiência do ligamento cruzado anterior, alterações do alinhamento varo-val, um IMC bastante aumentado e pacientes mais idosos, acima de 40 anos também. Todos esses grupos de pacientes vão ter um pior prognóstico relacionado à menissectomia. Uma vez conhecido todos os parâmetros da lesão meniscal, nós vamos falar agora sobre o tratamento, alguns fatores pertinentes na tomada da nossa decisão, o tratamento conservador ou cirúrgico, como a gente vai fazer, e algumas técnicas cirúrgicas. Bom, a menissectomia, então, seja total ou parcial, ainda é a cirurgia mais realizada para tratamento das lesões meniscais. Entretanto, pela grande prevalência de alterações degenerativas em longo prazo, somado ao desenvolvimento de novas técnicas para a gente preservar aquele menisco na articulação, é um procedimento bem menos indicado, a menissectomia. Cada vez menos indicado. Alguns fatores influenciam na escolha do nosso tratamento, então, quando a gente está de frente para o nosso doente, a gente tem que basear praticamente em dois fatores. Primeiro, fatores relacionados ao paciente, a idade do paciente, as expectativas que ele tem com aquela articulação, o nível de atividade, o estilo de vida que ele leva. E, secundariamente, em fatores relacionados à lesão. Onde que foi a lesão? A localização e o tipo da lesão. Qual foi a etiologia? Uma etiologia traumática, atraumática? Qual que é a qualidade do tecido que nós estamos lidando? É um tecido mais artrósico ou um paciente mais jovem sem artrose? E quais são as lesões associadas? Tem lesão de ligamento associada? Como que está aquele joelho? Isso tudo a gente vai levar em consideração para definir sobre o tratamento. E aí nós temos esse trabalho publicado na New England, um periódico de extremo respeito em nosso meio, de alto fator de impacto, e ele mudou um pouco a forma da gente abordar e enxergar a terapia meniscal, o tratamento da dor meniscal. Como é que esse periódico ele se revelou? Em 2013, eles fizeram um trabalho pegando aí 351 pacientes, sem trauma evidente esses pacientes, todos acima de 45 anos, então aquele histórico mais insidioso, uma dor crônica no joelho relacionada ao menisco, nada traumático. E aí um grupo desses pacientes, eles foram direto para a cirurgia, fazerem a menissectomia parcial, por artroscopia, que é aquele procedimento que eu mostrei um pouco antes. E um grupo desses pacientes foram direto para a fisioterapia. Dos que foram para a fisioterapia, 70% ficaram bem, 70% melhoraram. Ou seja, a fisioterapia foi, em sua grande maioria, efetiva. 30% não melhoraram, e aí os 30% eles foram para a cirurgia, para a menissectomia parcial, como aquele primeiro grupo que foi. Posteriormente, a gente avaliou os resultados funcionais 6 e 12 meses após, e não foi visto nenhuma diferença entre os dois grupos de paciente. Ou seja, aquele paciente que chega para a gente, um paciente com idade mais avançada, aquele paciente que chega sem histórico de trauma no joelho, com uma lesão relacionada ao menisco, confirmado pelo exame físico, confirmado pela nossa ressonância, ele vai se beneficiar da fisioterapia. Em 70% será efetivo. Então, isso é importantíssimo para a gente conduzir esse paciente. E quais são as indicações clássicas de menissectomias que nós temos hoje na literatura? Então, indicações clássicas, lesões em flaps, são lesões difíceis de suturar, lesões de alça de balde, instáveis. Então, até pouco tempo atrás, a gente fazia menissectomia nas alças de balde, todas. Depois de um tempo, a gente começou a suturar as alças que eram estáveis, que a gente consegue reduzir, colocar a alça no local. Hoje em dia, a gente indica a menissectomia para alças que são instáveis. E lesões complexas na zona branca, que é aquela zona pobremente vascularizada, lesões muito difíceis de suturar, como essa da imagem exemplifica bem. Uma lesão complexa na zona branca, foi feita a regularização e está tudo certo. Quais são as indicações de reparo meniscal?
a gente tem as indicações clássicas. São indicações que colocam um grupo de pacientes que têm alta vascularização naquela região que a gente está tentando reparar. Então, pacientes jovens, lesões traumáticas na zona vermelha, lesões longitudinais associadas à reconstrução do LCA. Todas são situações propícias ao reparo meniscal, porque são propícias à cicatrização meniscal. E com o tempo, os resultados clínicos foram tão bons de manter-se o menisco que a gente foi indicando outras situações que a gente chamou um pouco de indicações expandidas, como, por exemplo, lesão horizontal em atletas jovens, lesões de raiz meniscal, lesões em rampa, que são lesões na junção menisco-capsular, lesões radiais, que são lesões extremamente difíceis de estruturar a princípio, há um tempo atrás. Hoje em dia temos pinças especiais, instrumentos especiais que conseguem dar ponto nessas lesões, e lesões na zona vermelho-branca, que são aquelas zonas intermediárias de vascularidade. Bom, e as desvantagens do reparo meniscal? Como tudo na vida, nem tudo são somente flores. A gente tem aí a cicatrização incerta, um risco de falha de 16% a 20%, risco de lesão neurovascular, a curva de aprendizado do cirurgião ela é maior, tem alto custo dos implantes e tem um tempo prolongado de recuperação. Vale a pena a gente ressaltar que, mesmo diante de todas essas desvantagens, gente, o pior cenário que pode acontecer quando um reparo meniscal ele dá errado é a gente fazer uma meniscectomia parcial. Então, quando o reparo meniscal ele falha, isso não é o fim do mundo para a articulação do joelho. Vale a pena a gente bem dizer, ou seja, sempre vale a pena a gente tentar reparar. E aí a gente tem 2 vídeos, a esquerda mostrando o reparo meniscal e a direita mostrando a ressecção meniscal. São cirurgias aí totalmente diferentes, com tempos diferentes. A gente vê que o menisco da esquerda, ele era um menisco que estava móvel, então a gente está tentando reparar ele na cápsula, dando a sutura para ele voltar e ficar mais estável. E o menisco da direita era uma lesão bem complexa, onde foi optado pela ressecção. E aí a gente regulariza as bordas e verifica a estabilidade meniscal. São cirurgias com complexidade diferentes e também com prognósticos bastante diferentes. Bom, entrando propriamente nas técnicas de reparo de lesão meniscal, nós temos 3 técnicas principais. Uma chamada inside out, outra chamada outside in e outra chamada all inside. E nós temos a 4ª técnica, que é uma mistura dessas técnicas. Na verdade, é um conjunto delas. A técnica inside out é uma técnica que a gente sutura o menisco de dentro do joelho para fora do joelho. E a gente transfixa a pele saindo do joelho quando a gente está transfixando o menisco. A técnica outside in, a gente sutura o menisco transfixando a pele por fora do joelho primeiro e aí transfixando o menisco para fazer o ponto lá dentro do menisco. E a técnica all inside é aquela técnica onde não há transfixação de pele. A gente consegue suturar o menisco totalmente dentro da articulação com pinças próprias para isso. Essa é uma imagem muito interessante que a gente consegue perceber que por zonas meniscais a gente tem diferentes tipos de técnicas. Então as empresas fizeram essa imagem mostrando as pinças de sutura meniscais que a gente pode usar em cada técnica. Então a gente pode perceber, por exemplo, essas zonas que estão circuladas de amarelo são zonas de raiz meniscal, ou seja, a gente vai precisar de uma sutura transóssea para realizar o reparo meniscal nessas zonas. E a zona verde, a gente utiliza mais a técnica de outside in, as zonas azuis, a gente consegue utilizar a técnica mais inside out, e as zonas vinhos, a gente pode usar a técnica inside out, mas quando a gente fica mais difícil o acesso, a visualização, a gente utiliza a técnica all inside, que é aquela que sutura o menisco totalmente internamente no joelho, sem transfixar a pele, nem na entrada e nem na saída. Bom, começando a falar sobre as técnicas, a gente tem a técnica inside out. A primeira, ela é a técnica padrão ouro. Ela pode ser feita em corpo e corno posterior, como a gente viu aí na imagem anterior. A gente consegue realizar por essa técnica sutura vertical, sutura horizontal, sutura cruzada. A desvantagem dessa técnica é que ela precisa de uma incisão acessória. Então, toda vez que a gente transfixa o menisco e sai na pele posteriormente, a gente precisa de uma incisão acessória para dar o ponto por fora.
E esse ponto a gente sempre tem que amarrar em extensão, com o joelho em extensão, para a gente prevenir o tensionamento na cápsula. A taxa de falha dessa técnica é aproximadamente 17%. Aí a gente consegue visualizar bem um exemplo dessa técnica. Aí um vídeo de uma avaliação artroscópica mostrando ali uma lesão radial. A gente vê uma lesão radial das fibras, bem perpendicular às fibras meniscais. E aí a gente vai fazer a sutura utilizando a técnica inside out, que a gente coloca a cânula, passa a agulha por fora do joelho, transfixando a pele. E aí a gente precisa dessa incisão acessória, que vocês podem ver na imagem do lado. Essa incisão acessória ela serve para a gente amarrar o menisco na cápsula, amarrar a sutura, e depois a gente fecha a pele. O menisco fica bem estável ao final. Já essa é a técnica outside in. Então, a técnica outside in, como o próprio nome fala, ela é uma sutura de fora para dentro. A gente transfixa a pele primeiro antes de transfixar o menisco. E ela é uma sutura voltada para a região de corpo e corno anterior meniscal. Ela serve para a gente suturar as lesões chamadas em rampa, pelo portal póstero-medial, que é um portal acessório que a gente faz no perioperatório. E ela tem uma indicação clássica de poder ser utilizada no joelho pediátrico, que é aquele joelho que tem um espaço pequeno para entrar com muitos instrumentos. Então, a gente utiliza essa sutura de fora para dentro e não corre risco de lesar cartilagem com instrumentos variados dentro da articulação de um joelho de uma criança. Essa é a técnica All-Inside. A técnica All-Inside, ela tem diversos dispositivos, tem dispositivos aí de primeira a quarta geração. É uma técnica mais fácil, porque a gente consegue suturar o menisco totalmente interno à articulação, sem transfixar a pele na entrada e sem transfixar a pele na saída. Ela permite diferentes tipos de sutura, tem menor risco de lesão neurovascular. Isso varia um pouco de acordo com a geração dos seus instrumentos e tem uma taxa de falha aí de média de 19%. Uma grande desvantagem dessa técnica é o alto custo. Nem sempre a gente tem esses aparelhos em todos os locais que a gente vai estar trabalhando. Por fim, a sutura híbrida, que nada mais é que uma combinação das técnicas, ela reduz o índice de falha aí de 11% para 17% de acordo com a região que nós vamos suturar. A grande vantagem da sutura híbrida é ela permitir escolher a melhor sutura pela região, melhor potencial de cicatrização. E ela associa o melhor de cada técnica para a gente solucionar o nosso problema, que é manter aquele menisco ali no joelho saudável. Bom, essa é uma revisão sistemática que ela teve como objetivo comparar a taxa de reoperação com os resultados clínicos após o reparo e após a regularização, que é a meniscectomia. Bom, a curto prazo, a gente viu que a regularização obteve menor taxa de reoperação, 1,4% versus 16,5%. Porém, a longo prazo, a sutura teve resultados superiores em relação ao score de Michel e menos degeneração radiográfica. Ou seja, apesar da maior taxa de reoperação, a sutura ela está associada a uma melhor evolução clínica. E isso é importante a gente pontuar de novo, gente. Quando uma sutura falha, a pior coisa que ela pode evoluir é uma meniscectomia, é uma regularização. Então, deixando mais uma vez claro para vocês que, por motivos de melhor evolução clínica, de uma melhor qualidade de vida futura, a gente sempre tem que tentar a sutura meniscal. Esse é um outro trabalho muito interessante que avaliou a taxa de retorno ao esporte após o reparo meniscal e viu que a taxa é alta, a taxa de 86% a 90%, com melhora do score funcional, de bom para excelente, e uma taxa de falha aí de aproximadamente 21%. Bom, e a lesão meniscal no atleta? Será que o joelho do atleta ele é muito diferente do nosso joelho? O menisco dele é diferente? A anatomia dele é muito diferente para a anatomia de uma pessoa normal? Gente, basicamente não. Nós vamos ver que tem muitos fatores externos que, na verdade, se sobrepõem às nossas decisões médicas e tudo que a gente habitualmente aprenderá de modo acadêmico. Nós vamos falar um pouco da epidemiologia das lesões meniscais nos atletas, da tomada de decisão, das particularidades do atleta do alto rendimento. Bom, a lesão meniscal no atleta, então, tem sua epidemiologia, segundo esse trabalho. A segunda causa mais comum de lesão no joelho é a lesão meniscal.
e é a causa mais comum se a gente for pensar em atletas de esportes de alta demanda de pivô, por exemplo, futebol, esqui, basquete, futebol americano. Nesse subgrupo de atletas, a lesão mais comum é a lesão meniscal. E a lesão mais comum isolada é a de menisco lateral, talvez por ser um menisco um pouco mais móvel, como a gente viu anteriormente. Em relação à menissectomia lateral e medial, como é que vai ser nesse mundo dos atletas? A gente tem esse estudo de coorte, comparou 42 pacientes que fizeram menissectomia lateral, todos esses pacientes eram atletas, e 48 pacientes que fizeram a menissectomia medial, todos esses pacientes também eram atletas. A probabilidade de retorno foi quase 6 vezes, 5,99 vezes maior após a menissectomia medial. O que eles observaram? Que a menissectomia lateral é extremamente deletéria, pessoal, como a gente disse antes. Ela evolui com maior dor, maior derrame de repetição e necessidade de nova artroscopia. Então, a gente tem piores resultados nesse compartimento lateral. Qual que é o ensinamento que a gente deve ter? A gente sempre deve discutir com o atleta e o clube antes de indicar qualquer procedimento de menissectomia, seja ela parcial ou seja ela total, no compartimento lateral. E aí a gente tem um caso clínico bem ilustrativo, de acordo com o trabalho anterior, que é um ex-atleta profissional de futebol, jogava no Botafogo. Ele tem 56 anos hoje, esse é um caso clínico atual desse ano. E ele foi submetido à menissectomia lateral bilateral aos 25 anos de idade. Então a gente pode ver, olha a radiografia dele, a obliteração do espaço lateral que a gente tem, uma artrose avançada do espaço lateral, que é confirmado pela ressonância magnética de ambos os joelhos. A gente tem o corte coronal, evidenciando aí, olha o compartimento lateral, a ausência do menisco lateral, a gente vê o hipersinal grande aí, com todos os sinais associados à artrose, que foram descritas pelo Fairbanks e tudo aquilo que a gente comentou nos slides anteriores. Bom, é a tomada de decisão, como é que vai ser? A gente tem a melhor conduta nos casos de lesão meniscais em atletas, uma conduta altamente complexa e controversa para se tomar, certo, pessoal? Principalmente devido aos conflitos de interesse dos envolvidos. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação pelo Barça Innovation Hub. Lá nesse curso a gente consegue perceber o quão individual é cada jogador e qual é o mundo que ele rodeia. A gente tem diversas interferências nas nossas decisões médicas, ambições pessoais, aspectos financeiros. O jogador está inserido num contexto onde ele tem família, empresário. Isso aí é uma coisa que é outra dimensão. A gente tem terceiros além do médico do atleta. A gente pode ver aí empresários, staff, família, patrocinadores, dirigentes. Todos esses terceiros podem influenciar na condução do caso. E a gente tem que levar muito em consideração todo esse conjunto. A tomada de decisão, então, o principal fator envolvido nessa tomada de decisão da escolha do procedimento, gente, é o prazo de retorno. O prazo de retorno ele vai ser prolongado para uma sutura meniscal. Então, em muitos casos, opta-se pela ressecção do menisco ou da parte lesionada em detrimento da sua preservação com o objetivo de aproveitamento do atleta naquela ocasião. Então, por exemplo, o atleta ele vai estar ali diante de diversas situações consideradas únicas, finais de campeonato, convocações para torneios, Olimpíada, Copa do Mundo, jogos importantes, jogos que às vezes ele nunca mais vai estar ali, nunca mais vai se repetir. E isso aí torna-se uma decisão muito difícil. Por quê? Porque a menissectomia ela tem uma média de retorno de 3 a 10 semanas para o esporte. E a sutura meniscal ela pode levar até 8 meses para o retorno ao esporte. Então, vocês podem ter ideia aí da dimensão que isso toma na hora da gente levar alguma decisão, na hora da gente tomar alguma decisão. E quais vão ser as vantagens e desvantagens da sutura meniscal? A gente fez uma tabela só para a gente resumir um pouco disso tudo que a gente está falando. As vantagens da sutura meniscal: uma longevidade no esporte, uma melhor integridade da articular, uma vez que a gente vai manter aquele menisco em sua posição, uma melhor qualidade de vida após a carreira. Então, a gente vai estar pensando na carreira do atleta, na vida do atleta após a finalização da sua carreira.
Já as desvantagens, ela vai levar um prazo de retorno maior, um maior risco de falha. Isso a gente tem que abrir um parênteses que pode ter um impacto negativo, tanto à imagem do atleta quanto ao departamento médico. Como assim? Uma vez que a gente tenta suturar o menisco do atleta e o menisco falha, a cirurgia falha, a imagem do atleta vai ser colocada em xeque, aí ele vai receber críticas quanto à sua determinação, à sua recuperação, e também o departamento médico do clube. Ele pode sofrer críticas quanto à sua capacidade. Então, isso é extremamente importante. Vocês têm ideia da dimensão que isso toma. E a reabilitação vai ser bem mais minuciosa da sutura meniscal. Então, esse é um parâmetro geral. Bom, e o que o atleta ele precisa saber de nós, médicos? Primeiro, o reparo meniscal ele apresenta melhor resultado que a meniscectomia. Segundo, o reparo meniscal ele exige um tempo maior de reabilitação. Terceiro, a meniscectomia lateral, como a gente conversou antes, ela tem um pior prognóstico. E a nossa decisão médica ela deve ser sempre a mais acadêmica possível, sempre querendo o bem, olhando o melhor para o nosso paciente. Entretanto, a gente tem que ponderar e entender todos os lados da situação. E quinto, se o atleta não acatar a decisão médica, ele deverá se responsabilizar pelo prognóstico. Não somente ele, mas todas as partes envolvidas que acataram pela decisão. Então, como ponto principal da aula, pessoal, o tratamento de escolha da lesão meniscal no atleta ele é complexo e leva em considerações não apenas questões médicas, mas também financeiras, objetivos esportivos e ambições pessoais. O médico ele deverá ser o mais claro e o mais transparente possível, isso sempre. E a decisão final sairá de um consenso entre o médico e o atleta. Bom, muito obrigado. Eu espero que tenha sido engrandecedor para vocês. Eu fico aberto a dúvidas, a questionamentos, a discussão de casos clínicos. Esse é o meu e-mail, esse é minha rede social. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Instituto Coen por ter me cedido algumas imagens para que eu pudesse montar a aula. E é um grupo fantástico, eu tive a oportunidade de aprender muito com eles. E é isso aí. Muito obrigado.